Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. A grande maioria das pessoas pensam, imaginam que a mente esteja diretamente associada, ligada ao cérebro. É muito comum a gente pensar assim, porque a maior atividade, neuronal se encontra localizada realmente no cérebro. A maior quantidade de neurônios que a gente tem no corpo se encontra no cérebro. Então, a maior concentração de atividade inteligente, entre aspas, acontece no cérebro. Mas nós temos neurônios espalhados pelo corpo em outros órgãos e é curioso como o nosso corpo, alguns de vocês talvez já tenham percebido isso, o nosso corpo é inteligente. Se nós nos dedicássemos um pouco mais a ouvir as necessidades que o nosso corpo expressa, nós evitaríamos a grande maioria das doenças, das disfunções. Nós temos uma noção errada de que a doença é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte da nossa realidade. E a doença é uma anomalia, principalmente do século XX para cá e tal, com as novas propagandas, em favor dos medicamentos alopáticos, da medicina tradicional ocidental, do corta e estirpa, corta, estirpa e costura. E então nós passamos a entender a doença como uma coisa normal da vida. E a doença não é normal. Ela é uma anomalia, é um distúrbio já conhecido há milênios, o próprio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já ensinava. A gente tem muito esse costume de desprezar os conhecimentos antigos como se fossem rudes, e na verdade eles são muito mais elaborados do que o próprio pensamento moderno. Então Hipócrates já dizia que se você quiser curar uma pessoa, primeiro pergunte a ela se ela está disposta a abandonar os velhos hábitos que a adoeceram. Então já se tem essa noção holística há muitos séculos, de que toda doença nasce na mente, nasce nas distorções da nossa mente, nas distorções de interpretação da vida da nossa mente. Então, e também, os próprios gregos já tinham essa noção de mente sã e corpo são. Quer dizer, se a sua mente estiver sã, o seu corpo vai estar são. Já Krishnamurti, aqui mais recentemente, disse que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Quer dizer, quanto mais a gente tenta se alinhar com a sociedade, quanto mais a gente tenta se alinhar com o sistema, mais doentes nós ficamos. É uma coisa que é extremamente visível, principalmente a partir do século XX para cá, com a massificação da cultura através da televisão e agora através da internet, do cinema, nós imergimos dentro da cultura de uma forma tão profunda que nós somos robôs funcionando. Nós somos totalmente condicionados por esse sistema. Com a propaganda, quando eu falo propaganda, eu não estou falando dos comerciais de televisão. Olha aí outro problema de semântica, outra grande confusão. Quando se fala em propaganda, geralmente a pessoa pensa em anúncio. Propaganda
é algo muito mais profundo. A propaganda é o propagar de ideias. Eu já falei várias vezes aqui naquele filme Inception, em português é A Origem, com Leonardo DiCaprio, que aborda o tema da inserção de ideias dentro da mente, né? Ali é uma ficção um pouco diferente, né? Através dos sonhos e tal. Mas é uma metáfora muito interessante, porque como nós estamos em estado de sonho o tempo todo, adormecidos, hipnotizados, entorpecidos na nossa vida cotidiana, a metáfora é perfeita, porque através da propaganda, né, nós somos constantemente direcionados a viver de uma determinada forma. Mais grossamente falando, né, no topo, sendo fácil de identificar, é o compre, compre para ser feliz, compre, compre, compre. Essa é a propaganda fundamental, subliminar, que está em toda parte, né? E é fácil de detectar, mas tem outras coisas. Eu lembro, acho que vale o comentário, que eu lembro quando eu era menino, eu assistia muita televisão, né? Então na minha cidade lá pegavam 3 ou 4 canais apenas né? Eu assistia bastante a Sessão da Tarde, não sei nem se existe isso ainda hoje, mas era a única coisa que a gente tinha. O nosso lazer em casa era uma televisão de 20 polegadas, daquelas de tubo quadrada, preta e branca, que vivia dando problema. Talvez você aí que tem a minha idade lembra disso, vertical, andando para cima, então tinha que dar uns tapas na televisão para ela funcionar, enfim. E era isso que eu tinha. E eu assistia todas as tardes, eu assistia a Sessão da Tarde. Estou falando isso com 5, 6, 7 anos. E eu lembro muito bem que, como criança, eu tinha uma ilusão, eu fui construindo uma ilusão, porque os protagonistas dos filmes apareciam sempre cercados, bem vestidos, com um copo de uísque sempre na mão e fumando seu cigarro. Essa era a minha noção de glamour. Eu cresci com essa noção de glamour. Eu queria crescer para um dia ter minha casa, para beber meu uísque, para fumar meu cigarro, né, para andar bem vestido. É só um exemplo básico, muito básico, gente, da força que a propaganda tem. Nós temos aí essa noção que nós temos, infelizmente, né, de associar sempre amor com romance. Isso vem também dessa cultura. Começamos lá nos anos 30, né, associando ali as animações da Disney com o príncipe encantado, né, a princesa esperando o príncipe encantado, e todos esses erros de interpretação vêm sendo perpetuados, né? A gente cresce com essas falhas, né, de interpretação. E tudo isso influencia a maneira como nós vemos a vida. É por isso que o mundo está nessa depressão total, né? Por causa dessa confusão, por causa desse... É um cavalo desgovernado, né? Uma carroça, melhor dizendo, totalmente desgovernada. Nossa mente, o nosso corpo. E, inclusive, tem uma coisa muito errada, né? A associação das palavras. Olha, eu sugiro para vocês que sempre procurem entender o que está sendo dito de uma forma mais profunda. Já citei exemplos aí outras vezes, né? Uma propaganda moderna aí que diz agro é pop, né? Então já não se diz, ali não se diz agricultura, né? Não é da agricultura que está se falando, está falando da agroindústria. Ali, na verdade, essa propaganda só tem um objetivo, que é colocar nas nossas mentes a necessidade da agroindústria para validar o veneno a qualquer custo, né? O agrotóxico a qualquer custo. Então, por agro também pode-se entender agrotóxico, tudo que é agro, né? Não é da agricultura que está se falando, não é do agricultor que está se falando.
é muito profundo, a gente tem que estar muito ligado, muito antenado nessas coisas para não cair, a gente cai, porque é martelado o tempo todo, né? E uma das coisas que constantemente é dita é que a gente precisa fazer a medicina preventiva, né? E essa medicina preventiva é sempre associada com ir ao médico fazer exames. Gente, prevenção está na mente, é isso que eu estou tentando dizer. A prevenção está no modo que você interpreta a vida. A prevenção da sua saúde está lá no começo, em toda a maneira como você absorve o mundo dentro de você. As suas células, isso aí é científico, isso aí já está mais do que declarado e comprovado. As suas células reagem às suas emoções. E as emoções são filhas dos pensamentos, então não é errado dizer que as células reagem aos nossos pensamentos. As células adoecem conforme a nossa maneira de pensar. Então a gente vai, né, no mundo ocidental nós temos esse erro de interpretação com relação à prevenção da saúde. A gente vai no médico, faz o exame, ele dá o prognóstico, né? E a gente diz, então eu vou mudar meu hábito alimentar. Não é só isso, não basta, é importante também, mas não vai bastar, depende como você se vê, depende se você enxerga e interpreta a vida de uma forma negativa, e digo isso de uma forma mais fácil de ver, mas tem a negatividade que a gente carrega que não tem nada, que não é fácil detectar. Erros de interpretação que não são fáceis de interpretar, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Somente a própria pessoa pode entrar dentro de si e detectar coisas sutis, sombras sutis dentro de si, para dizer, olha ali, eu faço isso e não percebo. Por isso, né, Jesus ensinou a andar no que ele chamou de porta estreita, né? Pela porta larga todo mundo passa, porque essa é fácil. A porta estreita é o estado meditativo, é a constante atenção e observação a si mesmo. Não é fácil, não. Nenhum mestre vai dizer para você que é fácil. Nunca foi, mas é necessário. É a única maneira de você se conhecer é indo para dentro de você mesmo. Nenhuma pessoa pode conhecer você. Já é difícil você se conhecer. Cada um de nós nos conhecermos. Imagina conhecer outra pessoa. É impossível. E então é isso. É muito importante nós termos essa noção de que medicina preventiva está em você. A medicina preventiva é totalmente responsabilidade sua e começa na forma como você interpreta a vida. A doença é uma anomalia e essa anomalia pode ser corrigida, na maioria dos casos, dentro do seu ser, de acordo com a sua maneira de interpretar e pensar e a sua maneira de agir, os seus hábitos, todos os seus hábitos, hábitos de pensamento, hábitos emocionais, hábitos alimentares, hábitos físicos, todos os seus hábitos. Tudo isso pode ser corrigido descobrindo uma forma de tornar a sua mente sã para tornar o seu corpo são. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição tem sido muito importante, muito necessária para o andamento dos trabalhos do Projeto Ouroboro. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!